Meu nome é Patrícia Polaine, sou cantora e compositora, sergipana, alagoana, portanto, Cariri Xocó. E uma pessoa que desde muito cedo quis se envolver, não por uma vontade, mas por algo que a moveu para a música. Ficou de cara, mas foi só por pouco tempo que um malgrado desatento despertou sua atenção. Será o Benedito que meu argumento, sem metáfora, só movimento, caiba na canção. Tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo navegar. Cariri e Xocó são duas tribos. Uma pertence ao território de Alagoas e outra ao território de Sergipe. Existe uma ilha fluvial entre esses dois estados do Nordeste e nessa ilha, para essa ilha, essas duas tribos foram como dissidentes ainda, como o que restou dessas tribos, né? Cariri e Xocó, de Alagoas e Sergipe. Eu me sinto um pouco isso, assim, uma dissidente do que restou desse sonho tribal, né? Então, nesse sentido, a minha naturalidade ela está ligada a um sentimento aí de exílio, de identificação com esse exílio. Então, meu pai ele é um dos fundadores de um grupo lendário, Bolo de Feira, lá de Sergipe. Meu pai é sergipano e ele lançou esse grupo junto com Antônio Carlos Aracaju, junto com pessoas naquele momento, Jairo Bala, músicos fortes naquele momento, no final dos anos 70, lá em Aracaju, um movimento. E meu pai, ele nunca se casou com minha mãe. Você falando essa coisa de pai, né? E tem uma música, Lentes de Contato, que é do Bruno Montalvão, do Kleber Melo. Depois de muito tempo, eu sempre cantei ela como uma canção de amor, e depois de muito tempo, o Bruno me contou que essa música ele fez para o pai. Então, na verdade, um amor filial. Então, eu guardo realmente uma grande gratidão, porque o meu pai, ele me fez herdar uma terra, voltar para Sergipe, conhecê-lo, em conhecer a identidade de lá, e por conta desse contato nascer musicalmente. É por uma questão genética, talvez, mas também por uma questão de vivência com o lugar. Essa atração, ela não surgiu, foi o mero contato mesmo. Assim, a arrebatação, né, diante de um movimento, diante de uma cantadeira, como Dona Nadir da Mussuca, que é a entidade que eu evoco no show, né, como alguém que protege esse show, como esse primeiro canto que pôde me transformar como cantora e como compositora, porque Dona Nadir também compõe, as canções dela já se misturam ao que é da tradição oral. Então é nesse sentido desse contato da vivência, de estar lá, de participar dos movimentos, participar de alguns acontecimentos, né, de festas, de santos, estar nesses momentos. E como compositora, poder abstrair também dessas vivências, né? Isso está o tempo todo no Circo Singular. Dona Nadir da Mussuca, vamos sambar de parelha, vamos sambar de parelha, vamos sambar de parelha, menina sapateia. Esse festival mostrou que a rádio ainda tem uma força muito grande no Brasil. O Brasil ainda é um país de tradições. E mesmo com o advento de podcasts e com o advento da internet em si, né, como uma rede de distribuição, de difusão da música, independente disso, existe uma força no rádio brasileiro. E esse festival, eu participei com uma canção num festival assim, das rádios públicas do Brasil. Então, cada unidade, né, do Brasil inteiro mandava seus representantes através de uma seleção regional para representar o seu lugar na sua rádio nesse grande festival nacional. E o que aconteceu foi muito forte, porque Arrastada, essa canção, ela ganhou um prêmio como a melhor canção, mas ganhou um prêmio como melhor arranjo. Foi uma coisa incrível, assim, foi forte para mim essa constatação, né? Mas quem avaliava, quem dava o termômetro do quanto valia essa música era o público. Então, na verdade, é um festival onde quem ganha é o público. Arpub, esse festival veio depois do disco, inclusive. Num edital, eu concorri e ganhei, eram 2 por estado, eu ganhei lá no meu estado, lá em Sergipe. E aí
tive a possibilidade, era um prêmio, então eu ganhei uma grana e tive a possibilidade de gravar onde eu quisesse, da maneira como eu quisesse, desde que o meu projeto, que tinha um conceito, aí sim, o que me obrigou a ter uma disciplina para construir essa ideia de uma vez por todas, fechar num projeto e concorrer. Então isso me deu uma maturidade assim para sentir isso. E tive essa felicidade, ganhei, gravei o disco, O Circo Singular, As Canções de Exílio. E esse disco é o meu primeiro disco de carreira, de 15 anos de carreira. Comecei em 96, com um festival, Canta Nordeste, grande. E o disco veio 15 anos depois de eu me lançar como compositora. Eu esperei o momento certo. Assim. Saí da minha cidade com um grupo de palhaços, deixei minha casa, deixei tudo, vendi tudo. E eles tinham uma Kombi, eu fui nessa Kombi, fui iniciada como palhaça, também com técnicas de pirofagia, de malabares, algumas coisas. Inclusive, o Gui, que é um amigo meu de São Paulo, que vai fazer uma participação comigo nesse show, ele também andava com esse grupo, com essa galera. E um momento assim, de momento mambembe, em que eu quis experimentar a vida mambembe, né? Não como conceito, como loucura, não. Mas algo para minha experiência como atriz, algo para minha experiência como viver dentro da adversidade. Minha vida estava muito, muito boa. Misterioso rio, fundo caudaloso, feito uma mulher, e a poesia, e a navegação. O sonho que sonhei é outro, a vida que criei é minha. Quero ser uma artista com as minhas coisas que eu já tenho, né? Não quero parecer pretensiosa dizer que eu exerço várias funções, porque muita gente se auto-intitula uma artista multimídia, né? Não sei o que seria isso, eu sei que eu vivo na idade mídia, isso sem dúvida. Mas antes disso, minha mãe que foi atriz, meu pai que foi músico, Dona Nadida Mussuca, os movimentos de reizado, que é teatro puro, teatro livre, puro. Dentro desse universo todo, dessas referências todas, eu pude traduzir numa única ideia, numa coisa que sintetizasse as vivências do Rio, Aracaju, o exílio, o mambembe. Então, as canções desse projeto, quando eu escrevi e inscrevi o projeto, fui obrigada a dar um repertório. Então, as canções todas tinham que estar dentro desse conceito. Quando eu falo música brasileira, para tentar dizer que, para fugir um pouco dessa coisa do regional, e para dizer que eu sou uma mistura de tudo, porque eu estou andando por aí, assim, já estou vivendo isso na minha vida, desde criança, bebê, os exílios, né? E eu fui para a Europa até recente, lá toquei lá, na Espanha, e lá foi gostoso. Pela primeira vez eu saí do Brasil, e aí eu falei, pô, sou brasileira. Poder dizer, não sou sergipana, sou alagoana, sou carioca, não, sou paulistana, sou brasileira. Para falar da minha música, assim, minha música brasileira, nesse sentido. Numa dessas feiras de negócios da música, um edital que eu concorri, fiz um show e meu disco ficava circulando por alguns estandes de produtores e negócios ligados à música e mercado de música no Brasil e em alguns lugares, né, do mundo. A exemplo do Omex, né, aquele acho que é Dinamarca, não? Noruega, não sei. Enfim, um desses aí. Eles formaram um bloco de música de Sergipe, de músicos de Sergipe, foi muito legal. Várias expressões sonoras, né? Eu, Café Pequeno e Cobra Verde, o Sanfoneiro, Café Pequeno, um grupo instrumental. Fizeram uma frente de música, assim, uma coisa meio tribal mesmo, foi muito bacana. Tudo já posso voar, saio por aquela porta no dia de desapego. Viver foi
engraçado uma coisa que a gente está no Estúdio SP, na Augusta, e eu me lembro que lá na Fuencarral, que é a rua gay, a rua muito legal, muito bem eclética, bem louca, lá de Madrid, o festival foi feito ali. E eu falei alguma coisa no microfone, alguma coisa do tipo, a Fuencarral é a Augusta de Madrid. E aí eu estou agora na Rua Augusta, né, que é a Fuencarral de São Paulo. Muito legal isso. Então, quando a gente coloca o peso da palavra regional, você localiza a canção até geograficamente. E hoje com a internet não dá mais. Hoje com a idade mídia não dá mais, né, para localizar nada. A gente está no cyberespaço, né? Pedras no meu caminho, no meio, a dor. Minha carne crua mostra a alma. Sinto muito, sinto nada, muito, muito. Eu sinto, eu minto, eu não sinto nada, 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 nada. Eu grito, explico e ninguém ouve. Eu não ouço nada, 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 nada. Lentes de contato nos separam e eu sinto muito. Eu quero encontrar alguém, quero beijar uma alma, quero acordar sorrindo, quero o que me falta. Caminho no meio, a dor. Minha carne crua mostra a alma. Sinto muito, sinto nada, muito, muito. Eu sinto, eu minto, eu não sinto nada, 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 nada. Eu grito, explico e ninguém ouve. Eu não ouço nada, 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 nada. Lentes de contato nos separam e eu sinto muito. E descobriu que o novo que tanto procurava não estava na grandeza, mas no menor do Brasil. Estava falando um pouco numa saudade que às vezes me dá de Aracaju. Estava andando pelo Ibirapuera e senti saudade de Aracaju. Mas também estava vendo no Ibirapuera que aquele pedaço de mato, aquele pedaço de lugar ali, aquele pedaço de pulmão ali, estava me fazendo uma coisa diferente, uma coisa mais leve. Tem momentos bons em São Paulo com a natureza também, muitos. O Ibirapuera foi um momento muito bom com a natureza. Inclusive com a fauna e a flora também humana, né? Eu fui com meu filho, foi muito forte, assim, porque as tribos, né, a galera da idade dele, ele é adolescente, ele, mãe, isso aqui é o mundo, sabe? Sim, ele também. Ali para mim foi a livre tradução mais próxima da natureza possível de São Paulo, Ibirapuera. Eu participei
participei de vários festivais por aí pelo interior do Brasil. Participei de um no interior de Pernambuco que o Menescal foi jurado. E aí a minha música não passou, eu fui muito louca para esse festival com uns dreads no cabelo, um negócio, e foi Aparelhos Memorial. A música não ganhou nada. E aí o Menescal, ele estava no aeroporto de Recife, a gente se encontrou no café, foi uma coisa de destino. A gente se encontrou no café e eu, você é aquele cara que não me deixou passar pro festival, seu caretão, mas brincando, claro. Aí ele, pô, me deu um abração, falou que gostou pra caramba, me mostrou as notas que ele tinha dado. Não entendi, ali aconteceu alguma coisa. Gostei muito, todo mundo deu nota boa pra você e tal. Foi bem bacana. E ali eu desafiei ele, falei, se você gostou mesmo, então grava uma música no meu disco. E eu sei que é caríssimo até, né? Ele botar um violão, assim, uma coisa impensável, né? Não teria como. Foi uma coisa de camaradagem, assim, que eu ali joguei o verde. E ele topou. Foi muito gostoso, assim, porque, na verdade, nós não gravamos juntos, ele gravou no Rio e mandou. E a gente incluiu como uma faixa bônus, né, do disco, porque já tinha uma versão gravada de Rio Sim. E eu queria o encontro da gente, essa coisa, né, a voz e o violão. A coisa que está na minha vida também, que é a bossa nova, que as coisas de barzinho mesmo que eu fiz mesmo. Não tenho a menor vergonha, a noite me deu também esteio para lidar com as diversidades. O conceito do circo singular foi por conta do Profeta Gentileza, que quando ele surta, né, quando ele tem, segundo ele, ele recebe a missão dele divina como um profeta, é do momento em que aparece uma notícia no Jornal Nacional de que um circo pegou fogo em Niterói. Morreu todo mundo, morreu os animais. E ele foi para o lugar e tinha uma bola no local, né, do incêndio, uma bola escura. E ele ali começou a plantar um jardim e dizer, né, a gentileza gerará a gentileza. E aqui eu reconstruirei o meu mundo. Te querendo, tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo navegar, te querendo, tô te querendo navegar. Já sofreu tanto maltrato desse típico sertão. Tô com fome de estúdio, assim, tô curtindo muito. É muito bom, quero gravar logo. A gente gravou no Trama aqui. Uma honra, assim, gravei na casa de Elis Regina, sabe? Com todo aquele aparato técnico, a gente vindo de Sergipe ainda, com equipamentos que a gente nem nunca viu na vida mesmo, sério. Foi demais. E a gente teve essa sensação, assim, de que o estúdio está muito próximo. A gente acabou de fazer uma coisa muito real de um segundo disco. É uma trilogia, as canções de exílio e agora as canções que eu já estou anunciando nos shows e tal, as canções de amor e desencantos. Eu já estou inserindo, já estou fazendo o teste de inserir as canções de amor e desencanto dentro do show do circo para já causar essa, né, essa novidade, essa coisa, essa estranheza, ver como... E já está sendo bem aceito o medo, já é desse momento. E eu percebo assim que hoje meu coração está mais ligado a essas relações. Eu passei muito tempo ermitando, passei muito tempo na casca, na inspiração para compor, para criar, para parir um fruto, né? Um filho, um próprio seu, assim, né? Que é um disco. Na verdade, a gente vai percebendo que é viva a coisa, né? É orgânico, ele vai tomando novas formas e... Claro, existe uma essência ali que não é corrompida,
Afinal de contas, a gente está lançando um disco, né? E esse disco ele tá ali, mas algumas canções até que estão no disco ficam de fora do show. Dependendo da casa, por exemplo, o Estúdio SP é uma coisa mais para cima, a gente apresenta uma coisa mais... mais é como ele disse lá, que eu já estou trazendo para o show, além dos arranjos mais, né, mais modificados também, essa questão de inserir novas linguagens, né? Eu acrescentei a craviola, né, trouxe a percussão de volta, então isso acaba tornando a música mais orgânica, naturalmente. Mas também tem os efeitos, tem uma coisa que agora eu adotei, que é essa pedaleira para voz, às vezes eu brinco. Então, tem essa coisa da tecnologia, mas não tecnologia só para dizer que está sendo modernoide, não nesse sentido, mas como instrumento mesmo necessário para algumas coisas que tem no disco, inclusive, para a gente tentar ser o mais fiel possível nesse sentido, porque eu gravei todas as vozes do disco, então às vezes eu preciso ter... Aí o Pedro Yuri faz umas vozes também, mas às vezes é preciso eu multiplicar minhas vozes. Quero encontrar alguém, quero beijar uma alma, quero acordar sorrindo, quero o que me falta. Dona Nadir da Mussuca, o canto dela o tempo todo, em algumas canções minhas, assim como Maria Estrela, por exemplo, Dona Nadir, tá sempre a voz dela vindo, aqueles gritinhos agudos dela. Me vem muito Elis, né, todo o tempo, não tem jeito, porque é referência mesmo, o que eu ouvi na minha infância, minha mãe, em vinil. A geração toda ouviu Elis Regina e as coisas que ela produziu como arranjadora também, né? Porque ela não era só uma voz, né? Ela tinha uma coisa com a banda, assim, e eu gosto muito disso, da minha relação com a banda, da minha relação com o fazer a música, né? Não só ser uma cantora, botar minha voz a serviço de uma ideia, mas botar todo o meu pensamento a serviço da música, tudo o meu corpo, tudo, né, que a gente cria junto, a banda já mudou muita coisa ali, tudo. Eles arejaram, né, os meninos novos que tocam comigo hoje, eles arejaram tudo, trouxe tudo de novo. O circo hoje ele já é um novo circo, já é uma nova experiência com a matriz, assim, que é o disco, mas já o show já é outra coisa. O disco como essência, mais as releituras, as canções de desamor também já estão junto. Porque é como se viesse uma alegria do circo e aí depois uma melancolia. Pô, no filme, cara, do Lars von Trier, eu enlouqueci. Porque era um pouco a melancolia, né? Porque era um pouco aquilo mesmo, sabe? De algo que se aproxima e mexe. E no meu caso, a melancolia voltou, mas ela voltou para dizer o circo, allegro ma non troppo. Não é tudo tão colorido assim. A formação são todos músicos sergipanos, meus amigos, queridos que já tocavam comigo em Aracaju. Eu andei um tempo rodando com a mesma equipe que gravou o disco, então a banda de Pernambuco, andei um tempo fazendo, e aí depois, quando eu voltei para Sergipe, eu montei a banda local, a gente começou a fazer muitos shows locais para exercitar isso com o público lá, e foi crescendo a coisa, os arranjos foram mudando, foi ganhando muita força. E eu mantive, trouxe de volta o meu mestre, inclusive meu padrinho de santo, Pedrinho Mendonça,
que é o meu Ogã, assim, é o Ogã da banda ali, daquele terreiro que é o palco ali. Ele é o cara que segura essa onda da tradição, dos tambores, do pandeiro. É o mais velho entre a gente também. Trouxe Dudu Prudente na bateria, Além Alencar na guitarra, Pedro Yuri no violão, craviola, faz uma craviola também. Fabinho Oliveira, snoozer, que é um cara ali, tá todo magrinho, todo mosquitinho, pá, botando um chão maravilhoso. Uma banda enxutinha. Misterioso rio, fundo caudaloso, feito uma mulher, e a poesia. Também um caderninho que ele tem uma frase para cada dia. E tem uma frase, eu não vou me lembrar o nome do autor, mas tem uma frase que diz assim: o que chamam de estilo, que é o estilo, é o movimento que você dá às suas ideias. Então hoje eu prefiro perguntar assim, quando alguém me fala qual é o seu estilo, eu pergunto quais são as minhas ideias. Eu tenho pequenas ideias de revolução, de transformação, de passagem, de transformação nesse sentido de alguma forma contribuir, seja para a humanidade, seja para a música, seja mais contribuir, passar, deixar alguma coisa, sabe? Não fazer música que passa no sentido mais nessa passagem plantar, sabe? Deixar uma coisa, deixar uma mensagem. Então, um pouco messiânica nesse sentido. Eu não tenho uma explicação de mercado para isso, de conceito para isso, porque eu estou chegando. Quem vai dizer isso são os críticos, é o público, é a opinião pública, é o que pode classificar isso. Eu tenho muito medo das classificações. Eu tenho medo do regional, eu tenho medo de assumir posturas que... Eu faço música. Nossa, já tomei muita pedrada. E é bom. Só jogam pedra em árvore que dá fruta. Pode reparar.